Mesmo. Cara, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Eu vou compartilhar a tela aqui com você para facilitar a nossa vida. Nós vamos ler um texto muito conhecido, né? Meus dias viverei. Bom, vamos lá, Mateus 18, deixa eu ver se eu amplio aqui a fonte para ficar aqui. Tá dando para ler aí, a partir do versículo 21? Tá dando para ler? Não tá? Como é que tá o esquema aí? Sim, tá dando. Sim, beleza. Então, vamos lá. Minha versão diz assim: Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou açoitá-lo, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Deixa eu só pegar aqui uma outra versão, só para eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma bem antiga aqui, porque tem uma coisa aqui que eu fiquei curioso. Só um minutinho, pessoal. Ah, não, beleza. Nessa versão internacional que eu estava vendo, ali estava torturadores, né? Essa aqui está atormentadores. Faz mais sentido. Mas, enfim, depois eu pesquiso sobre a palavra que eu deveria ter pesquisado e não pesquisei. Mas, enfim. Bom, esse é um texto que você conhece, é um texto muito famoso, porque talvez mesmo que você não tenha relação direta com o evangelho, com a fé cristã, esse negócio de perdoar 70 vezes 7 é muito famoso, né? É uma fala icônica, né? Tem que perdoar 70 vezes 7, aquela coisa toda. E aí, eu queria que a gente batesse um papo sobre isso aqui, a começar da primeira fala. Por quê? Porque o Pedro chega para Jesus dizendo assim: Senhor, basta que a gente perdoe na medida que a lei diz que a gente deve perdoar, quer dizer, a religião fala isso. Então, se a gente fizer isso, está certo? Eu acho que o Pedro faz essa pergunta já sabendo da resposta.
Porque eu tenho certeza que ele não esperava que Jesus fosse dizer que não devia perdoar, que ele não esperava que Jesus fosse dizer que a lei estava errada. Ele não esperava nada disso. Sabe aquele aluno Caxias, aquele aluno CDF, aquele aluno chato, que ele sabe a resposta, mas ele pergunta só para você falar, você acertou, e ele fica felizão, assim, aquele povo que senta na primeira fila? Pois é esse cara. Ele já sabia a resposta de Jesus, e ele está tipo, Jesus, só para afirmar aqui que eu sei. Mas a coisa interessante é que Jesus diz para ele assim, Pedro, a religião, o sistema religioso, a legislação, a lei, a cultura do qual você está me dizendo, do qual você aprendeu, da onde você foi criado, ela é muito pouca para mim. E eu vou te dizer por que Jesus está dizendo isso. Você leu Mateus 18 inteiro, você vai entender que Jesus começa o 18 dizendo para eles quem é o maior ou quem é o menor no reino dos céus, porque essa é a pergunta que eles estão fazendo. E aí Jesus começa a falar sobre um monte de coisa que é o reino, sobre que Jesus não veio para condenar ninguém, que Jesus veio para salvar todo mundo, que ele não veio para julgar ninguém, que ele veio para salvar, que o reino dos céus é dos pequeninos, que ele não quer que ninguém se perca, que aonde tiver 2 ou 3, quer dizer, Jesus está dando uma aula ali sobre o que é o reino dos céus. Aí Pedro faz essa pergunta. Então fica, para quem às vezes não leu o capítulo inteiro, fica um pouco sem entender, né, sobre qual contexto do nada o Pedro está falando sobre esse trem de perguntar, mas é como se Pedro estivesse falando assim, Jesus, acho que você esqueceu que além de tudo isso aí, que onde tiver 2 ou 3 o Senhor vai estar conosco, que o reino do céu é dos pequeninos, que o Senhor veio salvar, o Senhor esqueceu de falar, Jesus, que nós devemos perdoar. E aí nós temos que perdoar 7 vezes, igual a lei diz, não é? Aí Jesus está dizendo para o Pedro, Pedro, que legal que você sabe isso aí, né, meu camarada? Pô, que interessante, parabéns, você é um cara cabuloso mesmo. Mas, pois é, então, a lei, a legislação, a religião, a religiosidade é muito pequena, é muito pouco perto da proposta do reino de Deus. Por isso que eu estou dizendo para você que você tem que perdoar 70 vezes isso. Um número hiperbólico. Por isso que eu estou dizendo para você que você tem que perdoar infinito além do que a religiosidade te diz. Por isso que ele está dizendo assim, com a religião, com a religiosidade, com a cultura aprendida, você nunca vai chegar ao perdão. Você nunca vai chegar nesse espaço que você está perguntando. Então, Pedro faz uma pergunta achando que ele tinha acertado a resposta, e Jesus esvazia o Pedro de um tanto, assim, Jesus, na sutileza, na gentileza, mas ele fura ali aquele balãozinho da vaidade num tanto de dizer assim, Pedro, isso tudo que você está cheio aí, meu irmão? Pois é. Então, isso tudo é muito pouco, você nunca vai conseguir chegar pensando nisso, porque a gente tem que fazer 70 vezes isso, ou seja, infinito além disso. E aí, Jesus fala, peraí, estou achando que eu fiquei aqui 1 hora explicando para esse povo o que é reino de Deus, eles não entenderam. Então, eu vou contar mais uma história para ver se eles entendem. E aí ele começa contando. O reino dos céus é como... Gente, eu adoro as parábolas de Jesus. Eu adoro quando ele diz o reino dos céus é como... Porque Jesus é tão fantástico que ele não define o que é o reino dos céus. Ele não diz o reino dos céus é. Ele diz o reino dos céus é como. E passa a contar uma história como qualquer contador de história faz aqui no interior de Minas, na roça, quando eu era criança, que vinha aqueles matutos com um cigarrinho de palha do lado da boca e contava a história de como que pescou um peixe de 50 quilos, de, sei lá, 300 metros. Quando você passa a contar uma história, você não está definindo nada, você está deixando que as pessoas imaginem como é. Você está dando um horizonte, mas você está deixando todo mundo perceber, todo mundo construir. Você está deixando todo mundo colocar a sua personalidade. O contador de histórias, ele é isso. Ele conta uma história, mas ele não está preocupado com a verdade da história. O contador da história, ele está dizendo algo, mas cada um que ouve a história, ouve de um jeito, enxerga de um jeito, pensa de um jeito. É muito engraçado, por exemplo, assim, eu já ouvi muitas pessoas falando isso sobre radialista. A pessoa vai escutando a voz do radialista e quando encontra, pensa assim, poxa, eu achei que você era mais alto.
Achei que você era mais baixo, achei que você era mais gordo. Aí você fica pensando, pois é, né? Você fez uma imagem, porque você estava só ouvindo a voz. A história é isso. A história não é o radialista, a história é a voz do radialista. Está contando algo, está te dizendo uma informação interessante, mas tudo que está para além da voz, ali, tudo que está para além de um horizonte que abre a história, é a sua imaginação. Então, eu adoro Jesus, porque diferente de nós, que somos cristãos, né? Porque eu aprendi outro dia que o cristianismo não é... Jesus não era cristão e que o cristianismo não é a religião de Jesus. Que o cristianismo é a religião sobre Jesus. Então, diferente de nós, que a gente quer definir tudo, que a gente quer dizer o que é céu, o que é inferno, o que é isso, o que é aquilo, que a gente quer sistematizar tudo sobre tudo, Jesus não tem essa preocupação. Jesus diz, é como se fosse. Como se fosse não quer dizer que é. Pode ser diferente, pode ser parecido, pode ser mais ou menos. Então, Jesus deixa cada um de nós, na subjetividade, enxergar o reino de Deus a partir de si. Mas nós, que somos cristãos, ou seja, que falamos sobre Jesus, a gente quer definir exatamente, ipsis literi, o que é Jesus. Por exemplo, estava falando do triste caso dessa mulher trans que chegou até mim um pedido de ajuda, e a primeira caixinha, eu abri uma caixinha de pergunta, a primeira pergunta na caixinha de pergunta no meu Instagram hoje era se eu ia falar com ela para ela deixar de fazer programa. E é isso, porque a religião só te ajuda se você muda, a religião só te serve se você se enquadra, a religião só faz sentido para você se você abraça exatamente o que ela é. E Jesus está dizendo, eu não sou esse, Pedro, que vou trazer uma regra que tem que perdoar 7 vezes. Ele está falando, Pedro, no meu mundo, isso é infinito, as possibilidades não se esgotam. Se para você perdão é algo que você faz 7 vezes, para mim não tem número. E aí ele diz isso, por isso que o reino de Deus é como. Não é. É como se fosse. Não é. O que o reino de Deus é, Jesus nunca disse. Ele sempre diz. O reino de Deus é como. Ele diz quem são os donos do reino, mas ele não diz como o reino é. Ele diz o reino é dos pobres, o reino é dos pequeninos, o reino é dos humildes. Esses são os donos. Agora, o que é, ele nunca diz. Ele diz é como. Mas, enfim. Então, eu acho isso maravilhoso. E aí ele conta essa história que está aqui, que a gente leu junto, que é uma história comum. E só para, rapidamente, é um cara, sei lá, o dono da empresa que está cobrando a dívida do gerente. A dívida do gerente é enorme, impagável. O gerente suplica e o dono da empresa perdoa. Beleza. O gerente está andando no pátio da fábrica, encontra um peão que está devendo para ele R$50, ele não perdoa, manda o cara do pátio da fábrica embora por conta de 50 conto. E aí, o pessoal lá do administrativo, da diretoria, chega no dono da empresa e fala, ó, aquele cara lá você perdoou, mas você vê, o cara é um bosta. Mandou o menino embora por conta de 50 conto. Aí o dono da empresa fica pistola e manda o gerente embora também. Mais ou menos isso traduzindo para o nosso dia a dia. Bom, já estou encaminhando para o encerramento da nossa reflexão. Por quê? Porque tudo que eu queria dizer para vocês hoje é que perdão não é um sentimento, que perdão não é uma escolha, que perdão não é um afeto, que você não tem o direito de escolher se quer perdoar ou não. Algumas pessoas falam, mas eu não estou pronto para perdoar. Tudo bem. Isso é um problema seu. Perdão, para nós que encontramos Jesus, é um dever de agir. E aí é isso que Jesus está dizendo para o Pedro, falando o seguinte, Pedro, perto do que a humanidade deve, vocês não deveriam cobrar nada de ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você não perdoa, você está dizendo que você tem direito de exigir do outro o que o outro lhe deve. Porque ele te cometeu, fez alguma coisa com você e você tem o direito de uma indenização. Então, quando você está dizendo eu não te perdoo, você segue cobrando do outro o que o outro lhe deve. Perdoar não é estabelecer relações de afeto, não é relação de amizade, não é essa pessoa que pisa no seu calo todo dia e você, igual um otário, diz, não, tá tudo certo, eu vou perdoar e vamos continuar junto.
está te batendo na cara todo dia e você fala, não, tá certo, eu tenho que perdoar, bate mais na minha cara. Não tem nada a ver disso. Perdoar não tem a ver com andar junto, perdoar não tem a ver com amizade, perdoar não tem a ver com as relações que a gente se constrói, perdoar não tem a ver com a gente ter afinidade, não tem nada a ver disso. Perdoar tem a ver apenas com uma coisa. Aquilo que você me deve, eu não quero cobrar, porque eu não faço justiça. Quem faz justiça é Deus. Quem faz justiça é Jesus. Eu não vim. Se o Jesus, no Mateus 18, está dizendo que ele não veio para julgar, Jesus não veio, que dirá eu vir para julgar essa causa. Então ele está dizendo, aquilo que você me deve, não é que eu esqueci, não é que eu quero voltar a ser seu brother, não é que eu vou ser amigo seu, que nós vamos voltar naquele patamar de relacionamento que a gente tinha. Não vou nada. Eu só não vou cobrar de você o que você me deve. Por quê? Porque eu entendi que perto daquilo que eu devo a Deus, isso que você me deve é nada. Então eu deixo que Deus faça a justiça por mim. É um trabalho e é um dever de agir, não de se colocar no lugar de ser tomar o prejuízo, mas de se colocar na dependência daquele que faz justiça por nós. O problema é que nós não confiamos na justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela é graciosa. Então, ela não vai trabalhar com a lógica que você trabalha. A justiça de Deus não vai trabalhar com a lógica punitivista, da punição. A justiça de Deus não vai trabalhar com a lógica do encarceramento. Não vai. Ela é graciosa. Então, você não consegue enxergar nas ações de Deus justiça, porque o seu olhar justiça significa vingança. Mas a proposta era a gente entender que, ao encontrar com Cristo, ao pensar em como é o reino de Deus, o reino de Deus é esse espaço onde nós recebemos uma graça que não merecemos e nós somos indignos, porque nós não damos ao outro nenhuma fração dessa graça que a gente recebe. E o outro acaba sendo penalizado por nós o tempo inteiro, como nós também nos penalizamos o tempo inteiro. Então, no domingo passado eu falei sobre eu falei sobre perdão na comuna, falei sobre um outro viés, e agora na quarta-feira eu estou querendo também tocar nesse assunto, para que a gente pudesse fazer essa ideia de entender que nós temos somente um caminho de entender que ou Deus segue fazendo justiça para nós e por nós, ou nós abrimos mão de nós mesmos, sermos aqueles que buscamos esse injustiçamento, ou nós não vamos conseguir participar do reino de Deus. Normalmente, a gente confunde duas palavras quando a gente está falando. A gente confunde perdão e misericórdia. Perdão é isso que nós estamos conversando, que é uma remissão de dívida, é uma absolvição. A gente não cobra do outro aquilo que, teoricamente, ele nos deve. Mas a misericórdia, que é uma outra questão, é colocar o miserável no nosso coração, né? O cardia e a misericórdia. E, normalmente, nós somos levados a achar, por conta dessa cultura puritana, por conta dessa cultura da pureza que nos foi trazida, que a gente costuma achar que a piedade é ter misericórdia o tempo inteiro com todo mundo. E não é o miserável que a gente coloca no coração, não é esse que está o tempo todo nos destruindo, nos vergaçando. O miserável que a gente coloca no coração, desculpa a expressão, não é aquele filho da mãe que está o tempo inteiro. Não, o miserável que a gente coloca no coração é esse que entendeu que por ele mesmo ele não consegue nada, então ele está numa miséria da existência, que ele se esvazia para tentar uma nova possibilidade, uma nova existência, uma nova... Esse a gente coloca no nosso coração.
Esse que entendeu que por todos os caminhos ele não consegue acertar, que por si mesmo ele não dá conta, então esse a gente tem compaixão dele. O outro, a gente só exerce o perdão. A gente só diz, eu não vou cobrar de você, mas segue você a sua vida. Vai aí. Toca seu barco, porque não vai ter como a gente caminhar junto. E a gente vê isso em vários momentos do Evangelho, até mesmo quando Paulo vai dizer, você chegou num lugar, você não foi bem recebido, limpa aí a areia do seu pé e sai fora. Então, nós precisamos de pensar sobre que a gente, às vezes, não consegue perdoar porque a gente faz isso. A gente pega alguém que não vale nada, que não vale amor, e põe no nosso coração. Aí você fala assim, nossa, mas não é isso que Jesus fez por nós? Bom, é isso que Jesus fez por nós. E é isso que talvez Jesus vai ter que fazer por essa pessoa que não vale nada. Colocar ou entrar no coração dela, ou restabelecer na íntegra a possibilidade de que essa pessoa repense, mas nós não devemos e não podemos fazer isso. Não é o espaço da gente ter compaixão, é o espaço da gente não desejar o mal, é o espaço da gente não cobrar do outro. Mas não é o espaço de você se vergastar em nome de uma misericórdia que não existe. Em vários momentos, quando houve problemas, cada um seguiu o seu caminho e estava tudo certo. Quando Pedro e Paulo se desentenderam, mano, segue você aí para Jerusalém, para dentro dos judeus, que eu vou para fora e está tudo bem. Não tem esse negócio de caminhar junto se não há entendimento. Não tem esse negócio de caminhar junto se não há alinhamento de propósito. Mas isso não quer dizer que você deseja para o outro pior. Isso não quer dizer que você carrega o outro nesse lugar de cobrança. Não, olha o que ele fez para mim, eu preciso, ele tem que me pagar. São coisas absolutamente diferentes. De maneira que eu acho que Jesus estava dizendo que se a gente não for capaz de não cobrar do outro o que ele nos deve, a gente nem consegue perceber o que é o reino de Deus. Porque a gente, como se nós estivéssemos dizendo para Deus que o reino de Deus instaurou, está tudo certo, você assumiu agora aí, Jesus, você ganhou as eleições, você assumiu aí o governo do reino de Deus, beleza, mas no que diz respeito ao judiciário, no que diz respeito à legislação, que sou eu, tá bom? Não quero que você faça sua justiça, não. Eu tenho meus métodos, meu meio de cobrar. E essa não é uma possibilidade do reino de Deus. Ou a gente entende Jesus como o Senhor dessa história o tempo inteiro, ou nós não entramos no reino. E aí, finalizando, é nesse sentido que eu acho que nós falhamos e nós falhamos de maneira abissal, assim. Nós não entendemos que, quando Deus diz, não vim para julgar, eu vim para salvar, um pouco acima, nós não entendemos que o servo pede do Senhor paciência. E, como esse servo usa a mesma expressão que o conservo, que é a expressão tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo, eu acho que, na verdade, essa eu tenho que pesquisar, eu não pesquisei, estou lendo o texto cru, mas que esse deveria ser até um instituto jurídico da época. Quando alguém vem te cobrar, você pede uma novação, você pede um prazo para pagar. Porque eles usam o mesmo termo, o que passa a ideia de que era um instituto que ele sabia. Quando você tiver um credor e não tiver a dívida, você pode pedir clemência. Não sei. Tem que pesquisar sobre, peço desculpa para vocês, mas eu não li esse texto antes. Eu vim para cá com esse texto na cabeça e, enfim. Então, nesse sentido, quando a gente pede para Deus misericórdia, ou quando esse servo pede para o Senhor paciência, tempo para pagar, a Bíblia aqui no versículo 27 diz que o Senhor teve compaixão dele e disse, não vou lhe cobrar dívida, te cancela tudo. E eu acho que é nesse sentido que nós não entendemos aonde é a nossa falha e aonde a gente não consegue perceber o reinado e o reino de Deus. Porque em tudo, nós estamos cobrando uns aos outros.
A gente não é capaz de não cobrar o outro que o outro nos deve. Nós vivemos nessa sociedade da performance. A gente está sempre cobrando do outro. Ah, mas você não foi afetuoso comigo. Ah, mas você não me deu a atenção que eu esperava. Ah, mas aquele dinheiro não veio. Ah, mas quando não é do outro, é você. Ah, mas eu não consegui aquele projeto. Ah, mas eu desisti. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu caí. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas aquele trabalho. Ah, mas eu já estou com tanta idade e não casei. Ah, mas eu estou com tanta idade e não consegui o trabalho que eu queria. Nós estamos sempre cobrando do outro ou de nós aquela dívida que a gente acha que nós temos com a nossa história ou que o outro tem com a nossa história. Nossa, mas eu faço tanta coisa para você nessa relação e você não faz nada. Pois é. O que Jesus está dizendo para nós é: por que é que você se coloca num lugar de cobrador se eu não te chamei para isso? Por que é que você se coloca nesse lugar de quem cobra dívidas se as suas dívidas foram todas perdoadas? De modo que, então, você deve viver a vida sem cobrar, sem esperar nada do outro. Você deve viver a vida fazendo o bem a quem quer que seja, sem que esse bem seja pensado de maneira de troca. Você deve viver a sua vida fazendo o bem para você mesmo, inclusive, sem esperar a performance que você imaginava. Poxa vida, Jesus, eu estudei tanto, eu estudei 20 anos da minha vida e agora eu não consigo aquele trabalho. Então, quem disse que você tinha que estudar para conseguir aquele trabalho foi você, numa sociedade da performance. E agora você se cobra por algo que você mesmo se propôs a fazer. Então, quando você for estudar, quando você for fazer qualquer coisa, faça porque você quer fazer, não porque você está acumulando dívidas para cobrar depois. Porque Jesus está dizendo que o livro, o Reino de Deus, como diria o querido Rubem Alves, não é uma caixa registradora onde a gente acumula débitos e créditos. Olha, eu tinha, mas muita dificuldade de aceitar a ajuda de todo mundo. Mas muita dificuldade. Eu acho que na minha história, na minha vida, né, não quero expor ninguém, mas eu acho que a gente tem liberdade para isso, a gente tem muita amizade para isso. Acho que o Fernando foi a primeira pessoa que me ajudou a repensar sobre isso, que ele aparece na minha vida num momento muito ruim e resolve ajudar o Reino em Pessoa naquela época, ajuda até hoje, inclusive. E foi muito difícil para mim, no primeiro momento, aceitar a ajuda de alguma pessoa, porque era isso. Porque eu sentia que eu estava em dívida, que eu estaria em dívida com A, com B, e eu não quero dever ninguém. Até o dia que eu entendi que não existe dívida no reino de Deus, que não existe dívida entre amigos, que não existe dívida entre irmãos, que no reino de Deus a bolsa é comum. E que Jesus tem tanta preocupação com a bolsa que ele deixava Judas caminhar com ela. Se ele tivesse algum problema com essa bolsa, ele colocaria na outra. A gente não entende que o dinheiro é tão importante para Jesus, mas tão importante que, por um acaso, quem carregava o dinheiro de Jesus era Judas. Nada contra o irmão Judas. Então, é essa lógica que eu queria que a gente pensasse. Nós precisamos de parar de caminhar pensando que nós somos caixas registradoras. Porque a gente vive nessa. Quanto de afeto que eu dei que eu não recebi? Quanto de... Meu irmão, minha irmã, faz o que você quer fazer. E assim, gente, nossa, tá muito difícil, porque eu estou numa fase falando tanto palavrão, desculpa, eu sei que é difícil para quem não me conhece, eu vou tentar aliviar, mas depois do carnaval, quando o ano começar, eu vou fazer essa dieta de palavrão. Hoje eu não vou. E foda-se o que o outro tem para te entregar. Se entrega na sua relação do jeito que você quiser, como você sendo senhor da sua história, do jeito que você quiser entregar. E se o outro não te devolver a mesma coisa, problema. Você não está em dívida com o outro. Ah, mas eu não quero viver numa relação onde só eu me entrego. Tudo bem, justíssimo. O que você pode fazer? Procurar outra relação. Agora, cobrar do outro que ele não te entrega, como se isso te desse um direito de cobrar, isso é um absurdo. Né? E viver a vida nessa lógica, achando que a vida tinha que entregar mais do que ela te entregou, isso é um absurdo. Viver pensando que você mesmo deveria te entregar mais, isso é um absurdo. Viver a vida cobrando não é a proposta de Jesus para nós. Então, finalizando aqui e abrindo para a gente fazer as nossas reflexões,
A gente, às vezes, acha que perdão é só isso. Alguém me ofendeu, eu tenho que perdoar. Não, não. Muitos desses nós 28 que estamos aqui não entendemos que nós não temos capacidade de olhar para a nossa história com compaixão para nós. Como aquele senhor olhou para aquele servo. Muitos de nós não conseguem olhar para o outro, para o companheiro, para a companheira, para a vida com compaixão e dizer, não me deve nada. Perdão não é só quando você foi ofendido. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, vai muito além do que a religião está dizendo, do que a cultura está dizendo, vai muito além do que você aprendeu. Eu estou dizendo para você que isso é infinito, que isso é sem limite. Eu estou dizendo para você que você vai ter que viver o tempo inteiro com compaixão, cancelando dívidas. Vai ter que viver o tempo inteiro sem pensar em cobrar nada de ninguém, nem de si. Porque não há nada que seja seu. Não há nada que é você. Você não tem mais nada. Mas por que você fala, mano? Porque o texto diz para nós que antes nós éramos escravos do pecado e hoje nós somos escravos de Cristo. É isso a proposta de Jesus. Abra mão. Aí você pode dizer para mim, Felipe, tem que ter muito cuidado com essas falas, porque isso mata a humanidade da gente, isso mata a nossa personalidade. Eu concordo em gênero e número. Esse tipo de versículo usado em um contexto cruel vai sim fazer você abdicar de quem você é. E eu não estou dizendo que você tem que abdicar de quem você é. Eu estou dizendo que você tem que viver em paz com quem você é. Esse, como eu aprendi com o Fernando essa semana, que a gente conversou sobre isso, esse é o fardo leve de Jesus. Não carregar o peso da existência de ser o que é. Ou, como diria o querido Caetano, viver a dor e a delícia de ser o que é em paz. Não carregar o fardo daquele que te deve e não te paga. Por isso Jesus diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque eu não julgo, eu não te cobro, eu não coloco peso na sua vida. Eu não digo para você que, Felipe, mas se for nessa lógica aí, vale tudo, tá tudo certo. Eu quase entro nessa mesmo. Mas não é que, como a gente não vive na sociedade da performance, que a performance não é importante. Não é porque a gente está dizendo que a meritocracia é uma bosta que o mérito não seja importante. O que nós estamos dizendo é que nós não vamos nos avaliar ou nós não vamos dimensionar quem nós somos a partir do mérito. Mas isso não quer dizer que o mérito não seja importante. O mérito é importante, sim. Em que sentido que o mérito é importante? Se você está num trabalho, se você não dedica lá no seu trabalho, fatalmente, uma hora você vai ser mandado embora, outra pessoa vai. Se você está no trabalho, se você dedica certinho, paga isso aqui, teoricamente tende que as coisas melhoram, você produza mais, que você vai ser promovido. Ok, beleza, está tudo certo. Nenhum problema. O único problema é você achar que, a partir dessa lógica, toda a sociedade tem que estar organizada. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para nós, tenha compaixão, cancele as dívidas, joga a caixa registradora fora, viva livre disso, quebra essas raízes de amargura que tem na sua vida. Outro dia eu conversei, estou fechando agora, tá, galera? Outro dia eu conversei com uma mulher e ela estava falando comigo, não, porque ela tem 32 anos que ela divorciou do cara. E ela estava dizendo para mim, não, porque aquele canalha que não sei o quê. E eu fiquei pensando, mano, ela está reclamando de uma relação que terminou há 32 anos. Tudo bem, eu acho que o cara foi um... Não digo que ela não tenha marcas terríveis para levar daquele negócio. Mas há 32 anos que a vida dela parou lá. Eu fico pensando assim, o que essa mulher não teria feito se há 32 anos ela tivesse feito em paz com a história dela e seguido para frente? Não consegue relacionar, nunca teve outros parceiros, vai entrar agora na terceira idade, sem relações, aposentou, não tem muitas amizades, não tem nada. E às vezes eu converso com ela, ela ainda fala do cara que deixou ela há 32 anos. E eu falo, caramba,
Aonde a vida dessa mulher parou? Aí você diz para mim assim, Felipe, mas você não sabe que eu sofri. Eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu fui violentado, eu fui abusado. Não estou dizendo que as marcas que você leva na sua vida, na sua alma, não sejam cruéis, não sejam duras. Eu não estou dizendo que você não vá sentir o que você sente. Eu não estou dizendo que os afetos que você produz no seu coração não são legítimos. Não estou dizendo isso. Até porque nós não somos responsáveis por aquilo que a gente sente. Por isso que chama sentimento. A gente sente. Agora, nós somos, sim, extremamente responsáveis por como nós agimos a partir do que a gente sente. Felipe, mas você não sabe. Esse sentimento, ele me consome, ele me dá uma compulsão. Eu não consigo fazer diferente sozinho. Pois é. Então, nós vamos precisar de um psicoterapeuta. Vamos precisar de uma terapia. É para isso que existe essa ferramenta. Para quando as suas ações estão tão viciadas pelos seus afetos que você vai precisar de um profissional para te ajudar a colocar suas ações nos lugares aonde elas têm que estar, não presas nos afetos e nas afetividades. Algumas pessoas, infelizmente, vão viver a vida, vão passar a existência sem conseguir ajustar isso. Infelizmente. Infelizmente, às vezes, o fato foi tão marcante, foi tão cruel, que haja terapia, que a pessoa não vai, entra num buraco da cabeça que não volta, infelizmente. Infelizmente, mas esses são casos, exceções, essas são as patologias clínicas, essas são os sofrimentos mentais, esses são as neurodivergências que, às vezes, a vida protagoniza. Mas de quem é neurotípico, de quem não está nesse ambiente, há de haver um caminho de estar em paz consigo mesmo. Eu me cobrava muito, eu falava assim, cara, eu fui pastor tanto tempo numa igreja fundamentalista, eu errei tanto, eu fiz tanta merda lá, eu troquei tanto nos pés. Cara, isso veio na minha vida por tanto tempo, de tanta... E hoje eu olho isso para a minha história e falo, mano, eu era o que eu tinha, era quem eu era. Como é que eu vou cobrar de mim algo que era isso que eu tinha para dar, foi isso que eu dei, acertei, errei, pois é, paciência. Olho para trás de vez em quando para tentar melhorar o que tem para frente, e acabou. Não me cobro, não culpo as pessoas que estavam comigo, não culpo a galera fundamentalista que estava lá, não, está tudo certo. Cresci nesse espaço, me fez bem, me fez ser quem eu sou, me fez enxergar a vida de uma outra maneira, e aí é nesse lugar que eu acho que o Paulo diz que até os tropeços nos impulsionam para o cumprimento daquilo que Deus nos chamou para fazer, ou traduzindo para aqui, até os tropeços nos impulsionam para a gente ser o que a gente é, traduzindo isso de maneira bem existencialista, na lógica que o Nietzsche está dizendo, torna-se o que você é o mais rápido possível, quer dizer, se encara no espelho de verdade, olha lá no fundo dos olhos do espelho, seja quem você é, sem se culpabilizar, aceita logo esse negócio que você é, e aí fica mais fácil de caminhar para frente. Fechei agora, eu só queria que você entendesse uma coisa interessante, que os últimos versículos, que é o 34 e 35, Jesus diz, se você não tiver misericórdia, irado, o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse a dívida que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Fica parecendo uma ideia, né, de um Deus cruel, punitivo, vingativo, né? Mas aqui é a linguagem que aquele povo daquela época entendia. Uma linguagem de um Deus que está ali para definir as coisas por causa e efeito. Fez A, recebe B. Fez B, recebe C. Então, essa é a linguagem que Jesus está falando para aquele público ouvinte. Mas se eu tivesse que traduzir isso para os nossos dias, que esse Deus, desse momento religioso, faz pouco sentido para nós, eu diria, você vai enfrentar os problemas de guardar no seu coração, nos seus afetos, essa caixa registradora,
enquanto você não abre mão dela. Quer dizer, é uma caixa antiga, sabe? Aquelas caixas registradoras antigas da 1920, aquele trem pesado de ferro. Pois é, enquanto você não quiser deixar isso no chão e caminhar leve, você vai ter que ficar suportando esse peso. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Você está com um pacote de 50 quilos na mão, que é uma caixa registradora, para você registrar a todo momento que você chega. E Jesus está falando, só que você não precisa de registrar nada, porque você tem crédito infinito. Então, deixa essa caixa no chão aí e caminha leve. É uma outra proposta. E Jesus não está ameaçando ninguém de tortura, de inferno. Não, não é isso. Isso é uma coisa que você tem que pensar quando a gente está falando de hermenêutica. Isso é uma coisa que você tem que pensar quando a gente está falando de exegese, exegese. O que o texto queria dizer lá e antigamente? Essa linguagem é para aquele povo de lá e antigamente. Essa linguagem textilhosa, essa linguagem imperativa. O que o texto quer dizer hoje e agora? Não é uma ameaça de um Deus cruel punitivista. Não. É um aconselhamento. Se você quiser carregar com isso, é peso demais para você. Enquanto você quiser carregar com esse peso, você vai ter que suportar as dores de ter um peso na mão. Simples. Não é Deus vai te prejudicar, Deus vai te punir. Não, irmão. Você que vai estar carregando peso. Aí haja bíceps, haja costas, haja tríceps. É mais ou menos isso.